Estamos de volta e acesse o nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a oftalmologista doutora Leila Gouveia. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto da Cachaçaria Empório do Dedé, aqui na Ponta Negra. Mas lembrando para vocês que são 3 endereços: Parque 10, Shopping Ponta Negra, onde nós estamos, Manauara Shopping. E breve aí vem mais um monte de coisas por aí, porque Cachaçaria do Dedé já se expandiu. Já está em Minas Gerais, agora está abrindo em Belém e brevemente vai estar no Brasil todo, com certeza, porque esses diretores aqui são visionários e empreendedores. Cachaçaria do Dedé, uma vasta carta de vinhos, como eu já falei, além de um atendimento personalizado nota 10, onde você pode fazer o seu happy hour, onde você pode trazer a pessoa amada, vir bater um papo gostoso, descontraído, tomar um vinho, que é a coisa melhor que tem isso, e comer um tiragosto, que é muito bom. Sem falar da gastronomia, que é um point, hein? Comida do Dedé muito bem feita, preparada por chefes especiais, e sem falar também de tantas marcas que existe de cachaça. Cachaça é um negócio pejorativo? Era, porque hoje passou a ser uma coisa muito degustada, principalmente fora do Brasil. Nós falamos de cachaça como uma coisa pejorativa, mas lá fora, cachaça faz bastante efeito. Estamos de volta com a doutora Leila Gouveia, oftalmologista, que tem o seu consultório no Centro Amazonense de Oftalmologia, Rua Ramos Ferreira, 1086, telefone 3633-2510 e atende todos os convênios. Doutora, a gente fica feliz quando tem você aqui no nosso programa, então eu espero que a senhora não suma, venha mais vezes, porque eles sempre pedem: nós queremos saber o que está acontecendo, papapá. Então, no bloco passado, a gente falou um pouco de glaucoma, falou um pouco do laser. Agora, eu queria que a senhora me desse assim, falasse um pouco do laser femtosegundo. Vamos explicar o que é esse laser femtosegundo. Bom, você sabe que dentro da oftalmologia, da medicina em geral, mas da oftalmologia principalmente, já tem bastante tempo que se utiliza laser. Então existe laser para retina e vários tipos de lasers para retina. Existe laser para glaucoma, existe laser para cirurgia refrativa e agora o mais recente é o laser para catarata. Aliás, diga-se de passagem que o Manaus foi blindado com o primeiro laser do Norte e Nordeste para esse tipo de cirurgia. E está aqui em Manaus, lá no Centro de Oftalmologia, Centro Amazonense de Oftalmologia, na Rua Ramos Ferreira, 1086, que você pode obter informações através do 3633-2510. Sim. Bom, esse laser é chamado de femtosegundo. Por quê? Femtosegundo é uma fração dentro do segundo. É uma parte do segundo. Ou seja, é um laser também chamado de laser ultra rápido. Se a gente fosse comparar o que é um femtosegundo em relação ao segundo, é assim: um femtosegundo está para um segundo, o que um segundo está para 32 milhões de anos. Ufa, minha amiga. O tempo é infinitamente pequeno. De quê? Da frequência do disparo do laser. Desculpe, deixa eu só interromper para entender uma coisa, eles também devem estar se perguntando a mesma coisa. Quer dizer que esse tempo é o tempo que esse laser precisa para corrigir uma... Não é. Não é, né? É o intervalo, é a frequência do disparo do pulso. Sim. Então são vários pulsos disparados que juntos eles fazem uma linha e provocam um corte do tecido. Então imagina, um ponto aqui, tão perto e tão rápido um do outro, que ele vira uma linha. É isso que se chama laser de femtosegundo, pela frequência do disparo do laser, o intervalo dele, que é muito, muito rápido. Não dá nem para contar. Não dá nem para contar. Quer dizer, hoje
A senhora já falava aqui em off que demora um pouquinho mais para fazer com esse laser atual do que a cirurgia de antes. Convencional, né? Por quê? Eu queria que a senhora me mostrasse, me falasse, inclusive esclarecesse para eles, por que se a senhora gastava 10 minutos num convencional, hoje a senhora gasta 20, hipoteticamente. Isso. Então, porque o laser de femtosegundo, ele não faz a catarata, a cirurgia toda. Ele faz uma parte da cirurgia. Ele faz os cortes que a gente fazia manualmente, ele que faz. Né? Então, como funciona? Eu pego todos os dados do paciente, coloco no computador, programo o tamanho do corte que o laser vai fazer. Então, no momento que o laser está acoplado no olho do paciente, aí já passa a funcionar no computador. Esse é o primeiro momento da cirurgia com laser de femtosegundo. Eu acoplo o laser no olho do paciente, aquilo que já foi programado para aquele paciente, eu vou disparar e o laser vai fazer, então esse é um momento. Depois disso, tem o outro momento que é o implante da lente. Então a cirurgia, ela se dividiu em duas partes. Uma parte com o laser e uma parte do implante da lente. Doutora, e por que a gente, assim que a gente faz a cirurgia, aquele olho que foi feita a cirurgia, a gente passa a ter uma visão mais ou menos azulada, e o outro, enquanto que o outro, ele fica mais ou menos amarelo. É porque, isso é muito interessante essa pergunta, e isso ocorre direto, quando você tem um intervalo entre uma cirurgia de um olho e de outro. Por quê? Quando você implanta uma lente intraocular, você está permitindo a transparência completa do meio em que a luz vai atravessar. Então a luz entra no olho e atravessa tudo completamente transparente até chegar na retina. Então isso fica muito claro. O cristalino nosso, a partir de 30 anos, ele já começa a mudar de cor. Então você já vai Isso eu não sabia. Você já vai ter uma coloração e que é tão lento que a gente vai acostumando. Aí quando você opera um lado, você acha, não, mas tem alguma coisa diferente. Alguma coisa errada, né? É errado isso. Eu operei uma vez uma pessoa que era artista plástica. Então ela pintava quadros, né? E isso foi muito difícil para mim, operar o segundo olho dela. Por quê? Porque ela estava habituada a usar uma tonalidade de cores e que eu modifiquei. Só que eu modifiquei e trouxe para a cor que era normal, mas para ela não aceitava. Então isso realmente é uma coisa que as pessoas observam. Eu já vi casos desses, inclusive eu próprio sou um deles. Eu fui operado por ela e de repente eu fechava um olho e via tudo azul. Azul, aquela coisa linda. E o outro, que eu fechava o outro que não foi operado, dava tudo amarelo. Alguma coisa não está certa. Bom, doutor, então, vamos para a gente encerrar, vamos fazer o seguinte. Eu queria que a senhora estabelecesse um parâmetro. Qual é a diferença do laser femtosegundo para esse laser de correção de grau? Ele morreu? Grande. Não, de jeito nenhum. E existe também, só para informação do seu telespectador, existe também o laser de femtosegundo que faz parte da cirurgia refrativa, que é feito pelo Excimer Laser. Então são lasers diferentes. Então, para você ter uma ideia, o laser de femtosegundo, ele entrou primeiro na refrativa e agora que ele chegou na catarata. Então o que ele faz na refrativa? Ele faz os cortes. Ele faz um corte na córnea e aí vem o outro laser de Excimer Laser e faz a correção. A correção. Entendeu? Então um laser Isso corta, é na hora, né? um laser corta e o outro destrói o tecido. É o que nós chamamos de ablação. Ele faz o tecido evaporar, o laser de refrativa. E o laser de catarata, que é o laser de femtosegundo de catarata ou de refrativa, eles cortam, que é uma ação totalmente diferente do laser de refrativa. Gente, eu fico feliz quando eu posso levar para vocês coisas assim importantes neste mundo da saúde. Nós sempre temos esse quadro. Vínhamos mantendo com o apoio da Unimed
e que esse apoio não existiu mais. Mas como vocês que estão do outro lado sempre pedem, não tem um médico, hoje não se vai falar nada de saúde, então a gente resolveu manter. E graças a pessoas como a doutora Leila, que hoje o Centro Amazonense de Oftalmologia passa a se integrar ao nosso hall de anunciantes, a gente tem a oportunidade de levar para vocês o que acontece nesse ramo da medicina. É um mundo muito grande, é um mundo que ainda existe muitos caminhos a percorrer, mas o que nos deixa bastante envaidecido é que nós temos pessoas do quilate dela que traz para Manaus para atender a vocês, a população, tecnologia de primeiro mundo, de ponta, onde você vai ter hoje uma cirurgia extremamente computadorizada, projetada e com 100% de resultado. Isso, doutora, nos envaidece muito, porque profissionais como a senhora, que a gente precisa em todas as especialidades aqui. Lembrando mais uma vez que a doutora Leila Gouveia tem o seu consultório no Centro Amazonense de Oftalmologia, Rua Ramos Ferreira, 1086, telefone 3633-2510. Doutora, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e eu abro esse espaço para a senhora vir tantas quantas vezes a senhora assim o desejar. Eu agradeço, Edson. Muita gentileza da sua parte, deixar a gente realmente expor de uma maneira simples, né, de uma maneira verdadeira, que é isso que eu acho que é importante na medicina. Você desmistificar e não deixar as pessoas pensarem que assim, a coisa é de outro mundo, e você fazer as coisas de maneira simples e fazer com tecnologia. Isso que é importante. Com certeza. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 26 da NET Cidade, aos sábados, às 11 horas, na sua TV em Tempo SBT e na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Agradeço imensamente toda a direção da Cachaçaria do Dedé, agradeço ao Diego, que é o gestor dessa unidade da Ponta Negra, agradeço o Daniel, que está no centro de comando da holding da Cachaçaria do Dedé, enfim, a toda a direção, por proporcionar para a gente esse espaço onde nós possamos, além de degustar um bom vinho, saborear um bom petisco e também participar de um jantar maravilhoso. Nos encontramos. Até lá.